caros irmãos seminaristas, Júnior, querida comunidade, hoje nós prosseguimos a nossa caminhada pelo Evangelho de São Lucas. Nós continuamos ouvindo Jesus falando em parábolas, e de algum modo a parábola de hoje, ela faz um caminho de recordar para a gente a temática que nós já ouvimos no domingo passado. No domingo passado, para o povo de Deus que porventura tenha comido queijo e já tenha esquecido qual é a temática do Evangelho do domingo passado, era a temática que Jesus dizia: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, que recebam vocês no reino dos céus. A parábola de hoje também faz com que a gente olhe para esta vida, meus filhos, para as coisas desse mundo, mas não simplesmente se fechando a essa realidade, mas olhando essas coisas sobre uma outra ótica, a ótica da eternidade. Hoje a palavra de Deus deseja fazer com que nós tenhamos uma visão sobrenatural a respeito desta vida, uma reflexão sobre o modo como devemos viver. Vejam, o Padre entende que nós estamos nesse mundo, e que como tal nós não somos anjos, e precisamos das coisas desse mundo. Se a gente não come, a gente fica doente. Se a gente não bebe água, eu sei que muita gente deixa de fazer isso, fica bebendo só Coca-Cola, mas o rim chega uma hora que começa a reclamar, porque a gente precisa dessas coisas para a nossa sobrevivência, e elas não são de modo algum ruins. Quem tem uma família para cuidar, um bom pai de família, uma boa mãe de família, precisa estar preocupado com o sustento, precisa estar preocupado com a segurança da família, precisa estar preocupado em prover ou promover para a família bem-estar, e isso é muito justo e muito importante. Mas vejam bem, se a gente perde de vista o porquê, e aí é que o padre faz uma distinção, é aquele porquê, vamos voltar na época de escola, porquê junto com acento em cima. Se a gente perde o porquê, o motivo, a razão pela qual estamos nesse mundo, as coisas então vão como um trem se descarrilhando, as coisas vão perdendo sentido, a gente vai colocando umas coisas que não deviam ser as mais importantes como as mais importantes. Em outras palavras, a gente começa a tratar como fim da nossa vida aquilo que precisava ser somente meio. O padre vai explicar. Vejam, meus irmãos, dinheiro é muito bom, e quem não quer ter, não é verdade? E vocês podem pedir que o Padre Thales tenha bastante dinheiro, para que eu possa ir para a Argentina, comer uma boa picanha, tomar um vinho, tomar uma Coca-Cola, não precisa nem estar gelada, que lá é frio, mas amém, isso é muito bom. Mas vejam, se a busca da nossa vida, se a razão pela qual a gente se levanta todos os dias se torna o dinheiro, significa que algo já está desgovernado, já está descompassado, significa que o nosso coração já não está no lugar onde deveria, ou já não está colocando como motivo da sua alegria aquilo que deveria realmente ser. E vejam, o padre dizia no domingo passado, nós vivemos numa sociedade profundamente materialista, todo mundo é capaz de enxergar isso. O que o padre quer significar quando diz materialista? Significa que a maioria das pessoas já colocou como projeto de vida simplesmente uma felicidade fechada nas coisas desse mundo. Pelas coisas desse mundo as pessoas fazem absolutamente tudo, mas quando nós dizemos, vamos na missa comigo, estou sem tempo, vamos fazer tal oração, hoje não dá. Parece que a gente vive num mundo tão apegado a somente conquistar coisas para esse mundo, que quando a gente começa a falar das coisas espirituais, isso já não gera no coração do humano empolgação, já não gera no coração das pessoas desejo. Parece que num mundo tão materialista as pessoas perderam a fome e sede de Deus, e isso é um tanto quanto preocupante, porque isso inclusive afeta a igreja. Quantos de nós às vezes não nos detemos em vir à igreja para pedir unicamente a Deus coisas que não vamos levar dessa vida? Nós vamos à igreja para pedir saúde, dinheiro, que a gente consiga um trabalho, que a gente consiga pagar nossas contas, que a gente consiga fazer uma viagem no final de ano, e o padre não está condenando nenhuma dessas coisas, tudo isso é muito bom. Mas se a gente deixou de pedir a Deus a realidade mais importante da nossa vida, que não está nesse mundo, mas está no céu, significa que o nosso coração já entrou nessa lógica, meus filhos. Significa que a gente está um pouco perdido, porque a gente se esqueceu que a gente está aqui usando das coisas desse mundo somente como meio, mas para atingir a verdadeira alegria, para atingir a verdadeira felicidade, que não está nas coisas desse mundo, está no céu. Hoje é o dia da gente recordar, meus irmãos,
de novo, que esse mundo transitório, ele passará, e se a gente fizer deste lugar o nosso pequeno paraíso, nós podemos nos preparar para viver uma vida de profunda decepção, porque as coisas passam. Como esse rico Epulão aprendeu, as coisas passam e passam depressa demais, meus irmãos. Quando a gente pensa na parábola, nós vemos dois homens, um muito rico, se vestia com roupas caríssimas. Se a gente for pensar no tempo de Jesus como um tempo de muita dificuldade, em que as pessoas comiam apenas pão e peixe, era o alimento do dia a dia, porque eram as coisas que a gente podia pescar e podia colher. Fazer banquete todos os dias era uma coisa, se hoje já é algo quase inimaginável, quem tem dinheiro para banquetear todos os dias e convidar os outros para comer churrasco na casa todos os dias? No tempo de Jesus era algo que representava ainda mais riqueza. Esse homem tinha muito dinheiro, meus filhos, muito dinheiro, era como se fosse um rei. Mas esse estilo de vida mostra para a gente que ele era um homem profundamente luxurioso, ostentador. Comer carne todos os dias era privilégio de pouquíssimos. De outro lado, a gente vê Lázaro, um pobre, coberto de feridas, talvez fosse um leproso, um homem que vivia em tamanha miséria, que desejava se alimentar da comida, de sobras que caíam da mesa deste homem rico. E aí a gente se recorda de uma outra parábola contada por Nosso Senhor no capítulo anterior. Quem é que desejava comer sobras e nem isso lhe davam? Aquele jovem, o filho pródigo. Ou seja, é um modo da palavra de Deus dizer que aquele homem estava sem dignidade, meus filhos. Ele não tinha um mínimo para a sobrevivência. Não tinha dignidade, ninguém olhava para ele, ninguém o ajudava. A gente pode pensar como Lázaro, como muitos irmãos que às vezes vivem quase que escondidos, os moradores de rua, mas Lázaro estava na porta daquele rico. Por que isso é importante? Ele não estava num lugar invisível. Para entrar e para sair, aquele jovem, aquele rico, via todos os dias Lázaro. Talvez aquele homem muitas vezes tivesse que passar por cima de Lázaro. Aquele homem sabia quem era Lázaro, conhecia o nome de Lázaro. Não é à toa que diz, então, pai Abraão, manda que Lázaro, ele conhecia. Mas vejam, aquele homem era incapaz de se compadecer da miséria vivida por aquele homem, vivida por Lázaro. Mesmo tendo tanto a ponto de banquetear todos os dias, era incapaz de partilhar um pouquinho da sua riqueza com aquele a quem ninguém queria ajudar. A situação de Lázaro era tão miserável, meus filhos, tão miserável, que somente os cães, considerados na palavra de Deus como animais impuros, não eram animais domesticados ainda, viviam no campo e comiam toda espécie de besteira, chegavam a se alimentar de cadáveres, eram animais impuros. Somente esses eram os que se compadeciam de Lázaro e eram capazes de algum modo tentar cuidar daquelas feridas, lambiam as suas feridas. Aqui a gente vê uma grande ironia no Evangelho, meus filhos. Como assim? O padre vai explicar. Vejam, o pobre faminto, o cheio de ferida, aquele que não tinha dignidade nenhuma, esse a parábola lembra pelo nome. E o nome de Lázaro é muito significativo, porque o nome Lázaro, na língua bíblica, significa Deus ajudou. Por que a ironia, padre? Porque é aquele que ninguém quis olhar, aquele que ninguém estendeu a mão, aquele que ninguém quis abraçar a miséria, esse Deus olhou com carinho, esse Deus estendeu a mão, esse foi lembrado por Deus. Agora o rico, o poderoso, aquele que muito tinha, esse não é lembrado por nada, é só um homem rico, que a tradição católica chamou de Epulão, não é porque era o nome dele, essa palavra vem de esbanjador, banqueteador, era alguém que só vivia para essas coisas. Que parábola desconcertante, meus irmãos. Como assim, padre? Geralmente nós gravamos o nome de pessoas ricas e poderosas, nós sabemos o nome do influencer, da pessoa que passou dos milhões de visualizações, desses nós sabemos o nome, mas às vezes nós desconhecemos totalmente a pessoa que está sofrendo ao nosso lado. Elas são muitas vezes invisíveis, mas é exatamente esse que a palavra de Deus lembra pelo nome. Vejam, a parábola mostra uma grande inversão na lógica desse mundo. Como assim? Aquele que ninguém quis ajudar recebeu a ajuda de Deus. Aquele que parecia ter tudo perdeu o bem mais importante da vida, o reino dos céus. O mundo valoriza os poderosos, mas o evangelho recorda os pobres. O mundo se curva diante daqueles que tudo tem para banquetear, mas o evangelho se abre àqueles que sofrem. Bem-aventurados os que têm fome,
Bem-aventurados os que têm sede, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Voltando à parábola, ambos, rico e pobre, ambos morrem. Lázaro é levado ao seio de Abraão. Era o lugar da paz, era o modo da Bíblia expressar o lugar onde habitavam os justos, na presença de outros, dos patriarcas, na presença de Abraão, de Moisés e de todos aqueles que amaram o Senhor. E lá viviam em grande paz. O rico, porém, foi levado à mansão dos mortos, que nós podemos também chamar de Hades, um lugar de profundo tormento. E essa parábola conta que um profundo abismo separava as duas realidades, a tal ponto que quem estava de um lado não podia passar de outro, não importa o que fizesse. O rico, que tanto se alegrou na vida, agora sofrendo suplica que Lázaro pelo menos molhe sua mão e derrame um pouquinho de água em sua boca. E depois pede que Lázaro vá avisar seus irmãos, para que não venham para esse mesmo tormento. Mas a resposta de Abraão é forte, meus filhos. Eles têm Moisés e os profetas, que eles os escutem. E ainda que alguém ressuscite, dos mortos eles não acreditarão. E a gente pode pensar em algo interessante. Quando a gente abre o Evangelho de São João, lá no capítulo 11, já no final do Evangelho, a gente vê Jesus realizando um milagre. O milagre da ressurreição de uma pessoa. Não é verdade? Quem é aquele que Lázaro ressuscita? Aliás, que Jesus ressuscita. Oh meu Deus, já dei a resposta. É Lázaro, meus filhos. Mas mesmo diante daquele grandioso e poderoso sinal, mesmo diante da ressurreição de alguém, muitos ainda assim não acreditarão. E aqui o que a palavra de Deus está ensinando para a gente, meus filhos, é o seguinte: não faltam provas para quê? O que falta é um coração aberto para escutar. Não faltam manifestações do poder de Deus. O que na verdade se encontra é um coração que está fechado demais às realidades desse mundo, tão fechado a tal ponto de não conseguir sonhar com tudo aquilo que lhe escape à visão. Irmãos, vamos pensar no seguinte: o rico não foi condenado porque era desonesto, como aquele que nós ouvimos no domingo passado. Ele não foi acusado de ser assassino, de ser adúltero, de ser mentiroso, mas o pecado daquele homem era a sua indiferença. Vendo um irmão sofrendo do lado, era incapaz de estender a mão. Passando por Lázaro todos os dias, ele escolheu não enxergar Lázaro. Tinha meio de aliviar aquela dor, mas ele escolheu não se importar. E é por isso que a sua condenação foi tão severa, meus irmãos. Porque diferente do que muitas vezes nós pensamos, o pecado da omissão também pode matar. Às vezes, o padre escuta nas confissões o seguinte, e aqui mais uma vez, não foi aqui da Maria Mãe, escutei confissões lá no Chechenha, lá em Santa Cruz, em outros lugares, as pessoas chegando para o padre dizendo assim: padre, eu sou uma pessoa tão boa. Padre, se o senhor soubesse como eu sou uma pessoa maravilhosa, como eu aturo coisa, padre. Mas eu estou aqui, mas não sei nem o que dizer para o senhor. Eu não mato ninguém, não roubo ninguém, não falo mal de ninguém, não infernizo ninguém. E aqui a palavra de Deus está ensinando: olha, deixar de fazer o mal é sua obrigação. O que você está fazendo de bom para verdadeiramente habitar no reino dos céus? Meus irmãos, Jesus nos deu um mandamento. E esse mandamento passa por amar o outro como a nós mesmos. Mais do que isso, passa por amar o outro como Ele nos amou. Amai-vos como eu vos amei. E quando nós não somos capazes de socorrer, de estender a mão, de se compadecer com a dor do outro, significa que nós sim, meus irmãos, falhamos gravemente na vivência do nosso ser cristão. Muitas vezes, e aqui é onde o domingo passado e esse domingo se encontram, os excessos, o desejo de viver um conforto a todo custo, pode nos cegar, meus irmãos, a dor da pessoa que sofre do lado. Às vezes nós podemos estar tão preocupados em promover somente conforto para a nossa vida, que isso nos torne profundamente egoístas, numa vida centrada somente em nós, nos nossos prazeres, nos nossos problemas, que nos tornam incapazes de reconhecer o Lázaro que Deus colocou diante dos nossos olhos. E aqui obviamente não estou falando só de pessoas em situação de rua, também é isso, mas nós precisamos perguntar hoje, meus filhos, quem é o Lázaro da minha vida?
Quem é aquele que Deus me chama a amar e colocar a minha vida à disposição? Talvez seja um vizinho, que você, às vezes, quando percebe que ele está na calçada, você nem sai no portão para não dar atenção. Talvez seja um parente que por algum motivo você já não fala há tantos anos. Talvez seja um pai e uma mãe que precisam do seu auxílio porque estão envelhecendo. Talvez seja um filho que você já não tenha tanta paciência assim. Eles são o seu Lázaro. Eles são um lugar onde você precisa exercitar o seu amor. Lázaro está à nossa porta, meus irmãos, como a desse homem rico todos os dias. E a pergunta que a gente pode se fazer diante dessa palavra: nós vamos olhar ou vamos passar adiante fingindo que não vimos? Irmãos, que essa parábola não assuste a gente, porque não se trata disso, mas que ela nos acorde. Vejam, a eternidade ela não começa no futuro. A eternidade ela começa hoje. Ela começa aqui e agora, nas escolhas que nós fazemos, e de modo especial quando nós escolhemos amar aqueles que estão do nosso lado. A nossa fé não se mede pelo tanto que evitamos o mal, como o padre já dizia, mas na verdade pelo bem que nós estamos dispostos a fazer pelos outros, sem esperar retribuição nenhuma. Quando preparava esse momento de reflexão, eu me lembrava da homilia que eu escutava no domingo passado de Dom Henrique Soares, um bispo já falecido, que eu acredito muito na santidade. O padre também gosta de escutar a homilia dos outros, meus filhos. Eu fico dizendo para os outros, eu tenho que escutar de alguém também, não é? E no domingo passado, Dom Henrique dizia o seguinte: sempre que ajudo uma pessoa na rua e que ela me responde, Deus te pague, como meu coração fica alegre, porque eu começo a pensar no reino dos céus. Eu imagino que essa pessoa um dia ao lado de Jesus dirá: Senhor, Ele olhou para mim. Senhor, Ele se importou comigo. Senhor, Ele matou a minha fome. Irmãos, que nós façamos isso a vida inteira, a fim de que no dia em que nós tivermos que se apresentar diante dEle, não seja uma pessoa, mas que sejam muitos os Lázaros, que sejam muitos os pobres, que sejam muitos os amigos que nós conquistamos nessa vida, e que um dia darão testemunho do nosso amor diante do Pai. Termino essa reflexão dando uma mensagem também para vocês, meus filhos. O Evangelho de hoje não fala somente sobre entregar bens no sentido físico, mas fala sobretudo sobre generosidade. E o que se espera de um bom cerimoniário é que seja generoso com Deus. Deus dá para vocês uma oportunidade que a maior parte do povo de Deus não tem, meus filhos. Vocês vão estar do ladinho do Padre no momento mais importante dessa terra, no momento em que o Cristo se encarna novamente nesse mundo para vir alimentar os Lázaros que têm fome. E vocês estarão ali. Vocês serão as primeiras testemunhas. Vocês serão quase que os mestres-salas desse banquete. Estarão servindo do lado. E o que se espera de um bom mestre-sala, o que se espera de um bom cerimoniário ou de um bom mestre de cerimônias, é que seja alguém tão generoso quanto aquele a quem vocês servem. Obviamente vocês não estão servindo ao Padre Tales, nem ao Padre Cláudio, mas vocês servem a Jesus de Nazaré, que foi quem, em última análise, colocou esse santo desejo no coração de vocês de estar ao redor do altar. Hoje é a primeira vez que eu celebro ou que faço a investidura de um cerimoniário. Vocês sabiam disso? O Padre Tales tem pouco tempo de padre, então algumas coisas ainda são as primeiras. Já celebrei muitas missas, mas algumas coisas a gente ainda está fazendo pela primeira vez. E vejam, meus filhos, quando eu pensava no dia de hoje, eu me lembrava que um dia era eu também que estava sentado aí. E eu não estou dizendo que todos vocês serão padres, não é sobre isso, mas eu me lembrava do desejo de servir a Deus, me lembrava do amor que ardia meu coração e que me fazia querer entregar a minha vida por uma causa em que eu enxergava sentido. Por favor, meus filhos, não percam o amor no serviço, porque se perdemos isso, o serviço perde o seu sabor, o serviço perde a sua alegria, e ele se torna insosso, se torna improdutivo. Deus não quer operários, quer amigos, quer aqueles que façam a sua vontade e que estejam a serviço do altar. Termino dizendo que uma das coisas que mais alegrou meu coração quando eu comecei a servir a Santa Missa, lembro que ainda nos primeiros dias o padre virou para mim e começou a me explicar algumas coisas.
O diácono pregava no ambão, e o padre virou, estava do ladinho dele, a cátedra e a cadeira do cerimoniário ficavam um do ladinho da outra. E ele me disse assim: meu filho, quando começar o ofertório, você vai ver o padre levantando o pão e o vinho, e depois nós vamos começar a oração eucarística. Preste atenção nas minhas mãos. E eu percebi que no momento chamado epíclese, que certamente os cerimoniários já sabem, que momento é esse? O padre estende as mãos sobre o pão e o vinho. E aí no final da missa ele me perguntou: você prestou atenção como eu te pedi? Eu disse: prestei, padre, em tudo. Você percebeu quando eu estendi as mãos? Eu disse: sim, padre, eu percebi. Então ele me disse: o que aconteceu com o pão e o vinho? E eu disse: fez sombra, padre, porque a sua mão estava em cima. E ele disse: exatamente, fez sombra, porque assim como a sombra do Altíssimo um dia cobriu o ventre de Nossa Senhora, e de lá se gerou Jesus Cristo, agora também a sombra do Altíssimo pelas mãos do Padre cobrem o pão e o vinho, e ali já não são mais pão e vinho, são quem? Jesus Cristo. E vocês estão do ladinho, vocês enxergam isso. O povo de Deus talvez não consiga enxergar, mas vocês enxergam, meus filhos, porque estão do lado do mistério. Por isso não tratem de qualquer forma algo que é muito especial. Não vivam de qualquer maneira um chamado que talvez muitos não tenham. A oportunidade que Deus está dando para vocês, muitos não tiveram. Então agarrem essa oportunidade, porque é lugar de serviço e de amor, meus filhos, e sejam felizes, servindo ao Deus da vida de vocês, o Deus da juventude de vocês. Tenho certeza que servindo com amor, vocês crescerão. São hoje adolescentes, mas servindo ao altar, tenho certeza, se tornarão homens de Deus, homens segundo o coração do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos agora, meus irmãos, fazer o rito da investidura.